Agora são 4 horas e 50 minutos. 10 minutos para 5 horas aqui na Rádio do Povo de Deus, a 107 FM. Você pode participar do nosso programa. Hoje nós estamos tratando aqui de vários assuntos, porque a segurança pública realmente é um dos temas mais complexos e uma das maiores preocupações do povo brasileiro. E você pode participar aqui do nosso programa, dê a sua opinião. Nós falamos aqui do tiroteio no Rio de Janeiro, falamos aqui da situação no 22º Batalhão. Tem uma viatura parada lá na rua José do Patrocínio, no bairro Mangabeiras, parada na porta de um cidadão que parece que ele sofreu uma tentativa de assalto, o filho dele, e a polícia militar colocou uma viatura lá para tomar conta dele. Se você está se sentindo ameaçado também por assalto, se a sua rua é perigosa, o seu bairro, você pode solicitar uma viatura, para o seu batalhão, vai ficar lá na porta da sua casa 24 horas, tomando conta de você, da sua família, Coronel Mendonça? Porque acho que o direito, ele é para todos, Todos são iguais, todos têm direito da mesma coisa. Então, perante a lei. Perante a lei. Então você, o que você acha disso? Mande o seu recado, mande o seu e-mail, a sua participação aqui no programa, recados@radio107fm.com. Nós também falamos sobre a PEC 300, a situação do efetivo do Corpo de Bombeiros e também sobre denúncias no Centro Farmacêutico da Diretoria de Saúde, que a gente vai falar daqui a pouco, porque são outras denúncias. A gente já fez outras denúncias aqui antes e agora são outras denúncias que apareceram. Mas a gente estava falando sobre a prisão da delegada Dolores dos Santos, delegada da Regional de Diamantina, que a maioria das pessoas acha que foi uma prisão, ou pelo menos um procedimento arbitrário e violento, uma coisa violenta do Ministério Público, pedir a prisão preventiva da delegada e o TJ negou habeas corpus para ela. Então faz 15 dias que ela está presa sob acusação de irregularidade administrativa. Irregularidades essas que seriam desviar dinheiro de combustível para consertar a viatura. Aquilo que o Coronel Mendonça falava há pouco, Você tem que desvestir um santo para vestir o outro, só dar um exemplo. Porque não tem infraestrutura. Eu vou só dar um exemplo. Só um minuto, eu tô achando que essa delegada deve ter pisado no calo de alguém, porque foi isso, eu vou dizer aqui como cidadão, isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Isso tem que fazer, se faz isso em qualquer órgão público constantemente. Porque a pessoa não tem infraestrutura, não tem verba suficiente para poder cuidar das viaturas, cuidar das suas delegacias, cuidar do pessoal, colocar combustível. Aí ela tem que ficar remendando aqui, remendando ali, e aí é considerado crime. Mas isso é o fim do mundo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá na 7ª região, que fica lá em Bom Despacho, um abraço pessoal do Bom Despacho, eles recolheram preso o sargento Regicardo, que comandava o pelotão ao destacamento de Conceição do Pará. E o que começou, o ovo da serpente, a gênese do problema, foi que a prefeitura de Conceição do Pará pagava aluguel para os militares da fração. E um vereador de lá entendeu que aquilo ali não tinha amparo legal e resolveu fazer algumas gestões para que a prefeitura parasse de pagar o aluguel. Bom, isso criou um problema lá. Eu sei que no final o sargento está preso no xadrez. Preso porque recebia da prefeitura não, aluguel? Por causa do problema do aluguel e outras denúncias que tem lá. Mas o problema, o ovo da serpente é o aluguel. Agora, quem assinou o convênio para a prefeitura pagar aluguel não foi o sargento, foi o coronel comandante regional. Então, se há ilegalidade, a ilegalidade é praticada pelo coronel. Mas não alguém tem que pagar o pato, Pois é, mas como é que eles não estão com o coronel no xadrez? O coronel, aqui ó, se a prefeitura estava usando de dinheiro público indevidamente, ela fez o acordo, foi com o comandante regional, não foi com o sargento. Ô, gente. Então quem tinha que estar preso é o coronel, mas é muito mais fácil, como diz o outro, Você pega o lado mais fraco, taca na cadeia, para tentar dar uma justificativa. Peraí, só um minutinho, eu tenho que desabafar isso aqui, peraí. O José Disseu, que todo mundo sabe que foi
o acusado como coordenador do mensalão, acusação aceita pelo STF, inclusive, está lá, ele junto com Delúbio Soares, com Marcos Valério, todo mundo está cansado de saber, mais Quadrilha, 11 né? pessoas foram acusados de formação de quadrilha, desvio de dinheiro e responsáveis pelo mensalão. Onde é que está cada um? Na rua, Podemos citar? dando rolé. Podemos citar? Pois é. Gastando a grana. O Zé Dirceu estava aqui semana passada dando palestra. Hein? Hoje, atualmente, ele é diretor nacional do PT, né? O Silvinho Pereira tá lá em Goiás. O outro é candidato a deputado federal. Você me José Genuíno é candidato. Você me permita falar, porque aí... E a delegada está Não, presa. mas como jurista, eu tenho que defender o princípio constitucional da presunção de inocência. Enquanto não tem uma sentença transitada em julgado contra o Zé Dirceu, contra o Eduardo Azeredo, que está acusado também de mensalão, contra o juiz... José Genuíno. Contra o Zé Genuíno. Então tem várias pessoas acusadas no Brasil. A Constituição da República, ela fala que enquanto não tem uma sentença definitiva, a pessoa é presumida inocente. Por que a delegada está presa, então? Então, aí, é isso que eu quero saber. É porque no Brasil a ficha limpa não funciona. Mas aqui, uma observação, coronel. Aqui, ó, tem um cabo que se encontra recolhido no xadrez lá no 5º Batalhão. Pois é, por certo? quê? Está recolhido no 5º Batalhão, é uma pessoa idônea, tem residência fixa, é funcionário público, é fácil de encontrar, estão mantendo atrás das grades. Por quê? E a gente acha estranho. Tem vários pedidos de relaxamento de prisão, tem habeas corpus e está demorando, mas nós estamos tomando as providências. Agora, eu acho estranho o seguinte: escracharam com ele na imprensa, fizeram aí um monte de chacota, porque tem um jornalismo aí que é meio assim cômico, né, é esquisito, e não colocará a foto dos bandidos, mas colocará a foto do militar. E eu acho errado, é o militar, quando está aí fazendo boas prisões, os militares, nossos companheiros, quando fazem boas prisões, aí fica dando entrevista, fica jornalista ligando para a guarnição, pelo amor de Deus, dá uma entrevista para a gente, o que a gente precisa vender, porque não tem o que vender, né? Você assiste o jornal, se for 1 hora de programa, é 1 hora falando de polícia, de desgraça, me perdoa, né, até nessa casa aqui, mas falar uma palavra dessa. Mas o que acontece? É 1 hora, você só assiste jornalismo falando de quê? De homicídio, de tráfico de drogas, não é isso? E a polícia cedendo toda hora entrevistas para os jornais. E os nossos companheiros ficam aí. Agora, quando eles caem na malha da justiça, da imprensa, a imprensa escracha com a gente. Então, os coronel pode falar disso também, porque ele está acompanhando esse caso aí. Depende, sabe? Essa questão do delegado, por exemplo, ela foi exposta na declaração pública por uma suposição, presunção de culpa. Isso é a fragilidade da corporação. Sabe por quê? Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem bastante isso aí. Quando o deputado Durval Ângelo foi para a imprensa dizer que havia envolvimento de oficiais, suspeito de envolvimento de comandantes naquela questão dos homicídios aqui da Zona Sul, o coronel Renato reagiu de imediato. Convocou a imprensa e falou: olha, não admito, todos os comandantes da polícia estão acima de qualquer suspeita, e reagiu. Houve um impacto na imprensa. Mas quando pega um cabo, um sargento, um policial da base, um delegado do interior, as cúpulas das corporações, por omissão covarde, são covardes mesmo, covardia, deixam os militares serem execrados. Por exemplo, esse rapaz que está preso lá no 5º Batalhão, ele era do serviço de inteligência. As investigações, nós tivemos acesso como advogados ao processo, não tem nada contra ele no processo. Nem os bandidos que foram presos lá, na disputa telefônica não tem nada. A justiça mantém o cidadão desse preso, a imprensa escracha e a polícia se omite. E não é só nesse caso, não. Nós estamos denunciando aqui no caso dos meninos aqui de Ibirité, que vê o comando da PM e fala assim: vocês agiram legitimamente em defesa da sociedade quando praticaram essa ocorrência. Só que depois a justiça demite as pessoas dessa forma, porque estava trabalhando, e o comando da PM lava as mãos igual Pilatos. Então o que acontece? A tropa, gente, policial de menor